Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre exames laboratoriais. É importante que você, se você resolver fazer uso de esteroides ou de qualquer outro recurso ergogênico, procurar um profissional para te acompanhar. Mas isso a gente está falando do mundo ideal. Eu sei que, infelizmente, a maioria das pessoas não faz isso. Então, se a pessoa não tiver um profissional para acompanhar ela, no mínimo, alguma ajuda médica ela precisa ter para monitorar a saúde dela fazendo exames laboratoriais, tá? É o mínimo, mínimo do mínimo. Então, o que a gente pede quando a gente vai fazer os exames laboratoriais? E o que você precisa observar? Primeiro de tudo, é bom você saber que muitos dos exames que você vai pedir, eles vão vir alterado e é normal que eles venham alterado. Agora, o problema é normal quanto? Porque dependendo do que vier alterado, você vai saber se você está realmente tendo prejuízos com esse uso dos esteroides anabolizantes ou se os prejuízos eles estão sendo tolerados, né, pelo seu organismo. Então, quais são os exames que a gente pede para a gente começar um ciclo e depois do ciclo para a gente ver o que está bagunçado e o que a gente precisa consertar? A gente pede dessa parte dos hormônios sexuais, né, a gente pede a testosterona total, a testosterona livre, o estradiol, a progesterona, o SHBG, o DHT, a prolactina, o DHEA, o LH e o FSH. A gente já viu, né, quais são as funções de cada um deles lá atrás, quando a gente falou da parte de conversão e redução da testosterona. O SHBG é o único que eu não falei. O SHBG ele é uma proteína transportadora dos hormônios sexuais. O problema do SHBG é que quando ele se liga à testosterona total, ele não deixa ela como testosterona livre para ser utilizada nos tecidos que a gente quer. Então, quanto mais baixo o SHBG tiver, melhor vão ser os resultados com a mesma dose de anabolizantes. Por isso, a gente vai ver mais para frente que muitos derivados do DHT, como por exemplo o stanozolol, são utilizados para aumentar a sinergia dos outros esteroides. Porque o estanozolol ele baixa o SHBG, então deixa a testosterona livre mais alta. Então, se você está consumindo uma fonte exógena de testosterona e um estanozolol, o estanozolol baixa o SHBG, essa testosterona que você está injetando, ela fica livre no seu sistema para ser utilizada e você tem uma sinergia das duas drogas ao mesmo tempo. Depois a gente também tem que olhar os hormônios da tiroide, que são o T3 livre, o T4 livre e o TSH. Da mesma forma que a gente tem o LH e o FSH fazendo feedback positivo para a produção de testosterona, a gente tem o TSH fazendo feedback positivo para o T4 livre e a concentração do T4 livre fazendo feedback negativo para o TSH. Tá? Então a gente vê esse balanço desse eixo também. Quando você utiliza os recursos ergogênicos de anabolizantes, esteroides, ele dá uma bagunçada também no eixo do T3 e do T4, tá? Principalmente quando você utiliza trembolona. A gente vai ver mais pra frente, e aí talvez você tenha que compensar, né? Você e o profissional que está te acompanhando, vocês vão ver se vocês vão precisar compensar isso ou não, tá? Depois a gente pede os hemogramas completos, porque os eritrócitos, a hemoglobina e os hematócritos podem estar bagunçados, e se eles estiverem muito alto, você pode ter um risco de trombose, tá? É uma coisa que você precisa prestar atenção, porque realmente é perigoso isso. O ferro, a ferritina e a transferrina também podem estar aumentados, também fazendo com que a espessura do sangue aumente nessa viscosidade, também fazendo com que você tenha uma má circulação e pode vir também até uma trombose. Você também precisa ver o GH e o IGF-1, a insulina em jejum, a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, principalmente pela dieta, mas também pelos recursos ergogênicos e esteroides. Por exemplo, a oximetolona, ela tende a diminuir um pouco, em doses mais altas, né, ela tende a diminuir um pouco a sensibilidade à insulina, então é bom você ficar de olho também nesses exames. E também é importante você saber como está a sua sensibilidade à insulina e a sua insulina de forma geral, porque ela é importantíssima para o seu ganho de massa muscular e para a sua queima de gordura.
quanto maior a sua sensibilidade à insulina, mais massa muscular você consegue ganhar e menos gordura você consegue manter no seu corpo, tá? Quer dizer, a gordura mais baixa você consegue manter no seu corpo. Outra coisa que você precisa prestar atenção é o perfil lipídico, que são o colesterol total e frações, e os triglicérides, né, que são a parte da gordura no sangue. As enzimas hepáticas, TGP, TGO e γ-GT, para você ver como estão as funções hepáticas, se está tendo algum problema no funcionamento desse fígado, né, porque a maioria dos medicamentos, se não todos, são metabolizados no fígado. Na verdade, todos os esteroides são metabolizados no fígado, mas principalmente os orais, que eles têm 2 passagens no fígado. Então, você precisa ver como é que estão essa função hepática para você ver se não está tendo nenhum dano ali. O fígado, ele é um dos órgãos que mais conseguem se recuperar no nosso organismo. Então, se você consegue pegar que está tendo um dano hepático rápido, você consegue se recuperar bem desse dano. Mas se você deixar o dano se alastrar muito, o fígado como ele é responsável por todo o metabolismo, você não consegue sobreviver nenhum dia sem o fígado. Então é importante que você consiga fazer essa leitura sempre, se o seu fígado está funcionando bem ou não. Porque é fácil de corrigir no começo, mas se você deixar a casa cair, a casa realmente cai mesmo de uma vez só, tá? Parte renal, é bom você ver como é que está o rim. Os esteroides anabolizantes eles não têm muito efeito diretamente no rim, mas o que acontece é que a pressão alta que os esteroides podem gerar pode começar a comprometer o rim, tá? O sistema renal. Então você precisa dar uma olhada na ureia, ácido úrico e na creatinina, e também dar uma olhada na parte muscular, que seria o CPK e o CPR, tá? Para você ver como é que estão, porque dependendo de como tiver essas enzimas, você pode estar com algum problema cardíaco. Uma coisa que é importante também você saber é que a creatinina e o CPK, eles normalmente estão aumentados em uma pessoa que treina, né? Nem uma pessoa que utiliza recursos ergogênicos esteroidais, tá? Mas qualquer pessoa que treina, ela tende a ter um aumento na creatinina e no CPK devido à destruição, né, a degradação dos sarcômeros em paralelo, né, que os sarcômeros são as menores unidades motoras que formam a fibra muscular. Parte inerente do treinamento você ter essa degradação desses sarcômeros e construir novos sarcômeros em paralelo, que é por isso que você tem hipertrofia. Então, nas pessoas que treinam, é normal que seja aumentado, mas não é muito aumentado, é um pouco aumentado. Talvez esteja um pouco fora ali da parte considerado normal, né, das diretrizes, mas também não pode estar muito aumentado, né? Bom, de qualquer forma, é o que eu falei, tenha um bom profissional com você para te acompanhar, para que você saiba exatamente o que está sendo feito. Eu já passei aqui com vocês, né, o que a gente espera que esteja bagunçado, mas o que eu vou mostrar no próximo slide, o que tiver em verde a gente espera que esteja melhor, e o que tiver em vermelho a gente espera que esteja pior, tá? Então a testosterona livre e a testosterona total a gente espera que esteja melhor. O GH e o IGF-1 também a gente espera que esteja melhor, porque a gente espera que você tenha uma capacidade de gerar carga de treino maior. Da mesma forma que essa carga de treino ela melhora a produção de GH e de IGF-1, a gente espera também que ela melhore a sensibilidade à insulina, a não ser que você esteja usando, por exemplo, oximetolona muito alta, que aí a gente espera que dê uma bagunçada para pior, tá? E aí todo o resto a gente espera que piore, mas não é que a gente espera que piore, a gente vai ter que controlar para não piorar, tá? Então o estradiol, o SHBG, o DHT, a prolactina, DHEA, LH, FSH, T3 livre, T4 livre, TSH, toda a parte das células vermelhas, ferro-ferritina, colesterol total e frações, TGO, TGP, γ-GT, creatinina, CPK e PCR, a gente espera que dê uma piorada e a gente tem que controlar isso, ficar de olho para garantir que isso não seja prejudicial ao extremo para você e que você consiga controlar isso para que isso realmente não venha te prejudicar, tá? Então é isso e a gente se vê na próxima aula.